Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, clica aí rapidinho para não perder nenhuma história bíblica como a de hoje. Vamos mergulhar na incrível e, por vezes, bizarra história do profeta Eliseu. Esqueça a imagem de um velho sábio de túnica branca meditando no deserto. Antes de ser o sucessor de Elias, Eliseu era, na prática, um homem do campo de sucesso do século IX a.C., um fazendeiro rico e trabalhador. A Bíblia nos apresenta Eliseu não em um templo ou numa caverna, mas no meio do campo, arando a terra com 12 juntas de bois. Isso não era pouca coisa. Indicava que sua família era próspera, possuindo terras e recursos significativos. Ele estava no comando da 12ª junta, mostrando que não era um chefe preguiçoso, mas alguém que colocava a mão na massa, literalmente no arado. Sua vida era previsível: plantar, colher, administrar. Imagine a cena: um dia típico de trabalho, o sol forte, o cheiro de terra, o som dos animais. De repente, uma figura imponente e conhecida se aproxima. Era Elias, o profeta mais temido e respeitado de Israel, um homem que vivia foragido do rei. Ele se aproxima de Eliseu e, sem dizer uma palavra, joga seu manto sobre os ombros do jovem fazendeiro. Um gesto simbólico, um chamado divino. Esse momento foi o ponto de virada. Aquele manto era mais do que um pedaço de pano. Era uma convocação, uma ordem de recrutamento para uma missão perigosa e imprevisível. Eliseu entendeu o recado na hora. Ele não pediu tempo para pensar ou negociar. Sua reação foi imediata, mostrando um vislumbre do caráter decisivo que marcaria seu ministério. Ele estava prestes a trocar a segurança do arado pela incerteza da profecia. A decisão de Eliseu foi radical. Ele pediu apenas para se despedir de seus pais, mas seu ato seguinte foi ainda mais simbólico. Ele abateu os bois, usou a madeira dos arados para fazer uma fogueira e ofereceu a carne ao povo. Ele não deixou nada para trás, queimando as pontes com seu passado próspero. Estava tudo ou nada. Mas como um fazendeiro se tornaria o profeta mais poderoso de sua geração? Ao queimar seus arados, Eliseu não estava apenas abandonando uma carreira, mas se matriculando na Universidade da Vida de Elias. Seu treinamento não ocorreu em uma sala de aula, mas no deserto, nas estradas e nas vilas de um Israel politicamente conturbado e espiritualmente dividido. A nação estava mergulhada na adoração a Baal, patrocinada pela realeza, e ser um profeta de Javé era uma profissão de altíssimo risco. O contexto histórico era tenso. O reinado de Acabe e Jezabel havia promovido uma perseguição sistemática aos profetas do Senhor. Eliseu não estava apenas aprendendo a ouvir a voz de Deus, estava aprendendo a sobreviver, a ser um estrategista e a confrontar o poder estabelecido. Sua formação não foi teórica, mas prática, servindo diretamente a Elias. A Bíblia diz que ele deitava água sobre as mãos de Elias, um gesto de um servo e aprendiz dedicado. Durante anos, Eliseu foi a sombra de Elias. Ele testemunhou milagres impressionantes, como fogo caindo do céu e o fim de uma seca devastadora. Ele viu em primeira mão o custo da obediência e o poder da fé inabalável de seu mestre. Essa proximidade não apenas o preparou para os desafios futuros, mas também forjou um profundo laço de lealdade e afeto entre os dois homens. Era um discipulado intenso e pessoal. Essa fase de aprendizado foi crucial. O fazendeiro prático aprendeu a navegar no mundo espiritual, e o homem do campo desenvolveu uma sensibilidade para as necessidades do povo. Ele combinou a ética de trabalho que aprendeu no arado com a ousadia espiritual que aprendeu com Elias. Essa fusão de pragmatismo e poder divino se tornaria a marca registrada de seu próprio ministério, tornando a história do profeta Eliseu tão fascinante. O clímax desse treinamento chegou de forma dramática. Elias anunciou que seria levado por Deus. Eliseu se recusou a deixá-lo, seguindo-o obstinadamente. Chegou o momento da despedida, e Elias perguntou o que ele queria. A resposta de Eliseu definiria seu destino. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de seu mestre,
um pedido audacioso. Mas o que aconteceria quando o mentor desaparecesse em uma carruagem de fogo? Com Elias subindo aos céus em um redemoinho, Eliseu ficou sozinho, segurando apenas o manto de seu mestre. O estagiário havia se formado, mas agora precisava provar que era o novo chefe. O primeiro desafio foi imediato. O rio Jordão estava à sua frente. Imitando o que vira Elias fazer, ele bateu nas águas com o manto, e elas se dividiram. O primeiro teste foi superado. Os outros profetas que observavam de longe reconheceram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas ganhar o respeito de seus pares não seria tão simples. Pouco depois, na cidade de Jericó, os líderes locais se queixaram de que a água da cidade era ruim e a terra infértil. Eliseu não hesitou. Pediu sal em um prato novo, foi à fonte e jogou o sal na água, declarando-a curada em nome do Senhor. Um milagre prático que resolveu um problema comunitário e solidificou sua autoridade. No entanto, nem todos estavam convencidos, e a autoridade de um profeta era constantemente testada. A caminho de Betel, um grupo de jovens começou a zombar dele, gritando: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Isso não era uma simples brincadeira de mau gosto. Era uma rejeição direta à sua autoridade, um escárnio ao seu chamado, e uma referência desrespeitosa à ascensão de Elias. Eles estavam, na prática, dizendo que ele era uma fraude. A reação de Eliseu foi chocante e severa. Ele se virou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Imediatamente, 2 ursas saíram da floresta e atacaram 42 dos jovens. Este episódio controverso é frequentemente visto como um ato de crueldade, mas no contexto da época foi uma demonstração brutal de que zombar do representante de Deus tinha consequências gravíssimas. A autoridade profética foi estabelecida de forma inquestionável. Com sua reputação agora cimentada em milagres e temor, Eliseu estava pronto para operar em uma escala muito maior. Ele não era mais a sombra de Elias, nem o careca a ser zombado. Ele era o principal agente de Deus em Israel. E logo um poderoso comandante militar de uma nação inimiga, sofrendo de uma doença incurável, ouviria falar deste profeta e de seu poder extraordinário. A fama de Eliseu cruzou fronteiras, chegando até a Síria, nação inimiga de Israel. Naamã, o comandante do exército sírio, era um herói de guerra, mas sofria de lepra, uma doença que o marginalizava e não tinha cura. Uma serva israelita em sua casa sugeriu que ele procurasse o profeta em Samaria. Desesperado, Naamã partiu com uma fortuna em presentes, cartas do seu rei e uma enorme comitiva. A chegada de Naamã em Israel causou um incidente diplomático. O rei de Israel, ao ler a carta, rasgou suas vestes, achando que o rei sírio estava apenas procurando um pretexto para atacá-lo. Foi Eliseu quem interveio, mandando dizer ao rei: "Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Era uma demonstração de que o verdadeiro poder na nação não estava no trono, mas com Deus. Quando Naamã chegou à modesta casa de Eliseu, esperava uma grande cerimônia. Em vez disso, o profeta nem sequer saiu para recebê-lo. Apenas enviou um mensageiro com um recado simples e francamente um pouco ofensivo: "Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e você será curado." Naamã ficou furioso. Ele esperava um ritual, um espetáculo, e foi instruído a se banhar em um rio barrento, quando os rios de Damasco eram muito melhores. Foram seus servos que o convenceram a obedecer. Com relutância, Naamã mergulhou no Jordão 7 vezes e, para sua surpresa, sua pele foi completamente restaurada. Curado e humilhado, ele voltou a Eliseu oferecendo os tesouros que trouxera, mas o profeta recusou tudo. A lição era clara: a salvação e a cura de Deus não podem ser compradas. Era um dom gratuito. A história do profeta Eliseu ganhava contornos internacionais. No entanto, o servo de Eliseu, Geazi, não conseguiu resistir à tentação. Ele correu atrás de Naamã, mentiu dizendo que Eliseu havia mudado de ideia e pediu uma parte da recompensa. Ao retornar,
Eliseu o confrontou, e a ganância de Geazi teve um preço terrível. A lepra de Naamã passou para ele. Este episódio dramático mostrou que o ministério de Eliseu não era apenas sobre milagres, mas também sobre integridade e caráter. Apesar de sua crescente influência em assuntos de Estado e guerra, o coração do ministério de Eliseu permanecia com as pessoas comuns. Sua história é recheada de milagres que atendiam a necessidades cotidianas, mostrando um Deus que se importava com os problemas do dia a dia. Ele não era apenas um profeta para reis e generais, era um porto seguro para viúvas, estudantes e famílias em dificuldades, um verdadeiro profeta do povo. Um dos casos mais tocantes foi o da viúva de um dos profetas. Credores estavam à sua porta, prontos para levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Desesperada, ela procurou Eliseu. Ele perguntou o que ela tinha em casa. A resposta foi: apenas um pouco de azeite. Eliseu a instruiu a pegar emprestado o maior número de vasilhas vazias que pudesse e a se trancar em casa, derramando o azeite. O milagre aconteceu. O pouco azeite se multiplicou até que todas as vasilhas estivessem cheias. Com a venda do azeite, ela pôde pagar suas dívidas e viver do que sobrou com seus filhos. Foi uma solução divina para um problema financeiro real. Eliseu não apenas previu o futuro, ele interveio no presente, demonstrando o cuidado prático de Deus pela vida das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Em outra ocasião, um dos membros da comunidade de profetas estava cortando madeira perto do rio Jordão, quando o ferro de seu machado que era emprestado caiu na água. Para um homem pobre, perder uma ferramenta emprestada era um desastre. Eliseu, ao saber do ocorrido, simplesmente cortou um galho, jogou-o na água no local onde o ferro havia afundado e, milagrosamente, o ferro do machado flutuou. Esses pequenos milagres compõem grande parte do legado de Eliseu. Eles revelam um homem acessível e compassivo, que usava seu imenso poder para resolver problemas aparentemente triviais, mas que eram enormes para quem os enfrentava. Sua fama se espalhou não apenas por feitos grandiosos, mas por sua genuína preocupação com o bem-estar da comunidade. Mas seu envolvimento não se limitaria a resolver problemas locais. O ministério de Eliseu rapidamente se expandiu para além dos vilarejos e entrou nos corredores do poder e nos campos de batalha. Ele se tornou um conselheiro militar não oficial para os reis de Israel, agindo como uma espécie de serviço de inteligência divina. Suas visões e palavras de conhecimento davam a Israel uma vantagem sobrenatural contra seus inimigos, especialmente os sírios, que estavam constantemente em guerra com a nação. O rei da Síria ficava perplexo. Toda vez que ele planejava uma emboscada secreta contra o exército de Israel, suas tropas chegavam ao local e não encontravam ninguém. Ele suspeitou de um traidor em seu próprio comando, mas um de seus oficiais revelou a verdade. Não, meu senhor, o rei. É Eliseu, o profeta em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Frustrado, o rei sírio decidiu que a única solução era capturar o profeta. Ele enviou uma força militar massiva, cavalos, carros de guerra e um grande exército, para cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu estava. Ao amanhecer, o servo de Eliseu acordou e viu a cidade completamente cercada. Em pânico, ele correu para seu mestre, mas Eliseu estava perfeitamente calmo, e sua resposta se tornou icônica. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, ele orou para que os olhos de seu servo fossem abertos. O jovem olhou novamente e viu a colina ao redor cheia de cavalos e carruagens de fogo, o exército celestial de Deus posicionado para protegê-los. A cena era uma demonstração espetacular da realidade espiritual que sustenta o mundo físico. Quando o exército sírio avançou, Eliseu orou para que fossem cegados. Aturdidos e desorientados, os soldados foram guiados pelo próprio Eliseu até o meio de Samaria, a capital de Israel.
Ao invés de executá-los, Eliseu instruiu o rei a alimentá-los e mandá-los de volta para casa. Este ato de misericórdia estratégica foi tão impactante que, por um tempo, as incursões sírias cessaram, mostrando que o poder de Eliseu ia além da destruição. A influência de Eliseu atingiu seu ápice quando ele se tornou um kingmaker, um agente direto na deposição e unção de reis, não apenas em Israel, mas em nações vizinhas. Essa fase de seu ministério revela a dimensão política de seu chamado. Ele não era apenas um guia espiritual, era um instrumento de Deus para moldar o destino geopolítico da região, cumprindo uma tarefa que havia sido originalmente dada a seu mestre, Elias. Um dos momentos mais intensos foi sua intervenção na Síria. Durante uma visita a Damasco, ele foi procurado por Hazael, um oficial do rei Ben-Hadad, que estava doente. Hazael perguntou se seu mestre se recuperaria. Eliseu, chorando, respondeu que o rei morreria e que o próprio Hazael se tornaria rei e cometeria atrocidades terríveis contra Israel. Ele estava prevendo e, de certa forma, autorizando a ascensão de um futuro inimigo. O ato mais dramático, no entanto, ocorreu em Israel. A dinastia de Acabe e Jezabel, marcada pela idolatria e injustiça, precisava ser removida, conforme a palavra do Senhor. Eliseu, já idoso, enviou um de seus jovens profetas com uma missão secreta e perigosa: ir ao acampamento do exército israelita, encontrar o comandante Jeú, levá-lo para um quarto particular e ungí-lo como o novo rei de Israel. A ordem era clara e brutal. Jeú deveria exterminar completamente a casa de Acabe. O jovem profeta cumpriu a missão e fugiu. Quando Jeú revelou aos outros comandantes o que havia acontecido, eles imediatamente o proclamaram rei. O que se seguiu foi uma das revoluções mais sangrentas da história bíblica. Jeú marchou, matou o rei de Israel, o rei de Judá, e confrontou a rainha-mãe, Jezabel, resultando em sua morte infame. Este episódio complexo mostra que a história do profeta Eliseu não pode ser simplificada. Ele foi o catalisador de uma purga violenta que, embora divinamente ordenada para erradicar a adoração a Baal, foi executada com extrema brutalidade. Isso nos força a lidar com a imagem de um profeta cujas ações, guiadas por Deus, tiveram consequências políticas e humanas profundas e perturbadoras, desafiando qualquer visão idealizada de seu ministério. O ministério de Eliseu durou mais de 50 anos, atravessando os reinados de vários reis. Ele viveu até uma idade avançada, e mesmo em seu leito de morte, seu poder profético não diminuiu. O rei de Israel, Jeoás, o visitou e chorou, reconhecendo-o como a carruagem e os cavaleiros de Israel, a verdadeira defesa da nação. Eliseu, mesmo doente, deu ao rei instruções proféticas para garantir vitórias militares futuras. Sua morte, no entanto, não foi o fim de sua história. A Bíblia relata um último milagre póstumo, um dos mais estranhos de todos. Um ano após sua morte, durante um funeral, os enlutados viram uma tropa de invasores se aproximando. Em pânico, eles jogaram o corpo do falecido no túmulo de Eliseu. Assim que o cadáver tocou os ossos do profeta, o homem ressuscitou e se levantou. Este milagre final serve como um selo no legado de Eliseu. O poder de Deus que operou através dele em vida era tão potente que permanecia até em seus restos mortais. Foi a confirmação final de que ele foi, de fato, um homem completamente imerso na presença divina. Da porção dobrada que pediu, ele viveu uma vida com mais que o dobro dos milagres registrados de seu mestre, Elias. Analisando a completa história do profeta Eliseu, vemos a jornada de um homem que trocou a segurança de sua fazenda pela incerteza radical da fé. Ele era pragmático e poderoso, compassivo e severo, um conselheiro para os pobres e um estrategista para os reis. Sua vida nos ensina sobre sucessão, autoridade, o cuidado de Deus com os detalhes e a complexa interação entre fé e política. Eliseu nos mostra que um chamado divino pode nos levar de lugares previsíveis para arenas de impacto inimaginável.
Ele não buscou a fama, mas a obedeceu. E seu legado ressoa como um dos profetas mais extraordinários e humanos de toda a Escritura. Qual lição da vida de Eliseu mais te impressionou? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e nos diga qual outro personagem bíblico você gostaria de ver analisado aqui. Até a próxima!